IPVA. Desde que eu me conheço como gente, desde que esse cérebro começou a pensar, esse imposto já imperava, já existia. E você já parou para pensar por que ele existe? Você já parou para pensar qual que é a lógica por detrás do cálculo desse imposto? E você já parou para pensar, se você acha que você paga muito IPVA, quais são os 5 carros que mais pagam IPVA aqui no Brasil? Porque é o seguinte, o quinto dessa lista eu teria. Acontece que com o que esse carro arrecada por ano de IPVA, eu teria outros 10 carros. A cada ano eu compraria 10 carros muito legais, só pelo que o quinto lugar dessa... Vamos falar sobre isso tudo nesse vídeo. Vamos lá, porque o assunto é polêmico, para falar o mínimo. Então vamos lá, primeiro eu preciso falar o que o IPVA não é. O IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e aqui é muito interessante o final, automotores, né? Ele não é um imposto de estrada, né? Ele não existe para consertar a estrada, ele não existe para manter o Detran funcionando, para ter os guardinhas lá para consertar o semáforo e ficar apitando para quando um lado tem que parar e o outro tem que avançar. Ele também não existe, e aqui por incrível que pareça, muita gente confunde isso daí, para que você licencie o seu carro. Ele é uma das obrigações para você licenciar o carro, mas ele não existe por esse motivo. Calma, vamos lá. Na verdade, o IPVA ele começa, ele é uma segunda versão de um imposto que foi criado na década de 60, então um imposto ali criado no início ali do governo militar, né, da ditadura militar, do governo de exceção, como você quiser chamar esse período da história brasileira, mas o que precisa de ser dito sobre esse período é que o governo na época via, né, existia aquela frase que governar é construir estradas, né? Pelo menos esse era o jargão que muita gente repete dessa época, e era a visão do governo como impulsionador da infraestrutura. Um país que não tinha infraestrutura, estou falando de energia, de estradas para circulação de bens e serviços, ele não era um país que vinha para frente. E foi nessa época que foi criado esse imposto, certo? Chamado de TRU, ou Taxa Rodoviária Única. Na verdade, nem imposto era, ele era uma taxa, e aqui faz todo sentido, porque taxa é algo que você paga quando você utiliza um serviço ou um bem, né, uma estrutura. No caso, as rodovias que estavam sendo construídas. Então, todo mundo que tinha carro naquela época, certo, ia pagar essa taxa que funcionava como uma espécie de pedágio geral, onde todo mundo que tinha carro, que fosse botar aí nos pavimentos, principalmente na sua esmagadora maioria aqui no Brasil, construídas pelo governo, né? O pavimento do seu condomínio, por exemplo, não foi construído pelo governo, só para você ter uma ideia. Essa taxa ia ser diretamente destinada a asfalto, concreto, semáforo, etc. Placas, estruturas, a casinha da polícia rodoviária, etc. Certo? Essa era uma taxa com um objetivo muito bem definido. Uma espécie de pedágio geral. Certo? E se você tem, por exemplo, um complexo de vira-lata, saiba que os modelos da Autobahn lá na Alemanha foram financiados durante um período com a mesma lógica. Certo? Então a taxa era vinculada ao próprio veículo. E ela era calculada não pelo valor de mercado completamente subjetivo do veículo, né, mas por questões técnicas como peso, combustível, potência, tração, etc. Certo? Era uma taxa basicamente técnica com um propósito, um gasto claro, muito bem definido. Acontece que em 1985, junto aí da modernização da malha viária, do surgimento dos pedágios, que também é uma taxa com o mesmo objetivo, né? A legislação muda e cai a TRU, né? E surge o imposto de propriedade para veículos automotores.
E aí o nome está muito bem definido. Ele é um imposto de propriedade. Ou seja, se você tem uma caneta, você deve pagar um imposto. Simples assim. Nenhuma razão filosófica, antropológica, sociológica. Simplesmente, se você tem um veículo, você deve pagar se você tem um veículo a motor. E agora ele foi estendido a embarcações e aeronaves também, porque são veículos automotores também, né? Helicópteros, na verdade, né? E qual que o que diz a legislação que criou esse imposto, né? Ela determina que cada estado, ele não ia ser mais um imposto federal, como era a TRU, porque foi o governo federal que criou a taxa e também era o grande financiador dessas coisas. E cabia a cada estado fazer a sua legislação específica, determinar a sua alíquota, certo? O percentual que ia ser calculado a esse valor, e a distribuição da arrecadação desse valor ia ser distribuída parte para o estado, parte para o município, onde o carro era registrado, e uma outra parte lá para o Fundeb, um fundo de educação federal, certo? Aqui vale dizer que, com exceção do Fundeb, que o nome, né, educação, está um pouco claro para onde vai ser destinado esses recursos. Veja que estamos falando de carros e helicópteros aqui, e aeronaves. O que o estado e o município vão fazer com esses recursos não tem uma pré-determinação, seja na Constituição Federal ou na lei que antecedeu a Constituição de 88, a lei de 85 que criou o IPVA, determina, certo? Então cabe aos estados fazer o que eles falarem, o que eles vão fazer com isso aí. Se eles quiserem gastar isso com funcionalismo público, certo? Eles vão gastar. Se eles quiserem gastar isso com saneamento básico, eles vão gastar, certo? Então, essa é a lógica que a gente tem por trás do IPVA, que é um percentual determinado pelos estados de 4% a 2%. Existem alguns estados que dão algum desconto para pagamento à vista, cai para 3%, né? E nós aqui em São Paulo estamos numa das alíquotas, né? Dos percentuais mais altos do Brasil, certo? 4% no momento da gravação desse vídeo. E é isso, não vamos confundir. Muita gente fala, não, a gente, mas tem um buraco na minha rua e eu pago IPVA todo ano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você entendeu agora? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O helicóptero paga IPVA e ele pousa num campo geralmente... Enfim, tá bom? Tá claro isso? Beleza. Veja que o vídeo ele não é assim, né? Não vou discutir os motivos morais pelo qual não é essa a ideia. Talvez no final do vídeo eu vou falar. Mas o que você precisa dizer, que você acha que você está pagando bastante IPVA aqui, que esses 5 carros que eu selecionei aqui são os mais assim, doloridos ali no início do ano, certo? Vamos começar com o primeiro, que é na verdade o mais barato dessa lista, o que menos paga nessa lista, é o que eu teria, que é o Aston Martin Valor. Eu já falei muito desse carro aqui no canal. Então, aqui também a gente tem uma bizarrice em relação a esse imposto, porque o valor aquela ideia do valor venal. O que é o valor? Quanto custa um Aston Martin Valor, meu amigo? Você sabe? Quanto custa aquele CrossFox bosta que você comprou lá por... Quanto você pagou nele? 30 mil reais? Você pagou isso por quê? Porque a FIP é 30 mil reais, e se você tivesse pagado 25, é em cima dos 25, porque você negociou bem, é em cima dos 25 que você vai pagar o IPVA? Você entende a loucura que é isso? Quem determina o valor do seu CrossFox bosta? Certo. No caso, a gente tem aqui a maioria dos estados se baseando aí pela pesquisa da tabela FIP, e nessa tabela FIP o valor final
de um Aston Martin Valor está por volta dos 15 milhões de reais. Apesar de que essa única unidade emplacada no Brasil foi vendida por 20. Durma com esse barulho, certo? O IPVA do carro desse emplacado em São Paulo com 4% é de R$ 616 mil a serem pagos anualmente ao Estado. Tudo porque você comprou um V12 manual maravilhoso, né? Biturbo de 5.2 litros com 715 cavalos. Faz um 0 a 100 de 3,4 segundos. Na verdade, o pior 0 a 100 dessa lista, porque é tração traseira e tem só uma no Brasil. Mas assim, V12 biturbo manual, eu teria um. E sabe qual que é uma curiosidade? Assim, a utilização desse carro, ela é complicada no Brasil, por vários motivos. Segurança, infraestrutura, etc. E daria para trazer um Valor, mas se eu não emplacasse esse Valor, talvez o uso que eu faria desse Valor seria o mesmo. Então, quem tem um Valor hoje está fazendo uma benfeitoria social, porque paga imposto todo ano para uma coisa que ele não utiliza. Tá vendo? Isso é o que a gente deveria chamar de filantropia, mas não é, imposto é obrigatório. Toma essa, durma com esse barulho. Vamos pro próximo da lista aqui, porque a gente só está começando aqui na lista dos benfeitores sociais, dos que defendem a justiça social. Por que eu estou usando esses termos, cara? Porque foi isso que eu aprendi na minha escola toda a minha educação foi baseada em cima desses discursos. Beleza! Quarto dessa lista, eu ia falar o terceiro, o quarto dessa lista é lógico, a Ferrari Daytona SP3, né? Um carro com V12 aspirado não tem câmbio manual, logo não compraria, certo? Mas se eu tivesse 18 milhões, que é o valor venal pelo menos desse carro, eu pagaria ali um IPVA por volta de 730 mil reais por ano para esses motivos aí que eu expliquei no início do vídeo, certo? Um carro super raro, temos dois aqui no Brasil, eu não sei se esses dois foram emplacados, ok? Eu desconheço a informação, mas o V12 aspirado, declarado pela fábrica, produz os seus 840 cavalos e o 0 a 100 é de 2,85 segundos. Na verdade, esse aqui também é tração traseira, mas enfim, o valor é muito mais da hora. Pronto, falei. Os caras vão me crucificar agora. Eu já não morri 3 vezes nos últimos comentários. Depois, cavalheiros, continuando, se você acha que o valor venal de uma SP3 de 18 milhões tá barato, agora vem os petardos, vem as bombas. Primeiro, La Ferrari.
temos duas aqui no país, certo? Uma vermelha e uma branca, se eu não estou enganado. Valor aproximado de 35 milhões de reais e esse carro paga por volta de 1.400.000 reais por ano para ter lá uma placa com 4 letras e 3 números. Todo ano você vai ter que pagar isso para o governo. Imagina, com 1.400.000 reais eu compro uma Ferrari por ano, véio. Só para ter uma LaFerrari. Mas quem tem, meu amigo. São só 499 unidades fabricadas aí na história da humanidade. Um V12 naturalmente aspirado, o F140, evolução ali do F140 da Enzo, né, central traseiro. Mais um powertrain elétrico, isso aqui totalmente discutível, mas não nesse vídeo. Potência combinada de 963 cavalos em um 0 a 100 de 2,6 segundos. Hã? Nada mal, cavalheiros, nada mal. Você quer economizar 400 mil reais por mês com uma inteligência tributária? Você, em vez de registrar esse carro em São Paulo, você registra ele no Distrito Federal, em Santa Catarina, né? Aí você economiza aí 400 mil reais por ano. Hã? Nada mal. Depois, Bugatti Chiron. Em segundo lugar aqui da lista, o único Bugatti que a gente teve emplacado aqui no Brasil. Veja que eu não estou criticando em nenhum momento aqui o fato das pessoas terem feito o esforço de trazer esses carros e dedicar a cultura e a história do automobilismo e automotivo aqui brasileiro, né? E todas as pessoas envolvidas aqui. Em nenhum momento esse vídeo é uma crítica para essas pessoas, certo? Mas vale dizer aqui que o valor estimado de um Chiron está por volta de 50 milhões de reais aqui, pelo menos no estudo que a minha equipe fez, e um IPVA de um carro desses aí de 4% em São Paulo corresponde a 2 milhões por ano. 2 milhões por ano. Rapaz, não é brincadeira. 500 unidades produzidas no mundo, um motor único W16 com 4 turbinas. Já mostrei remap desse motor aqui no canal. Se você for do clube de membros, você não vai clicar em nenhum lugar. Você vai clicar aqui, ó, se inscrever no clube de membros, e lá eu mostro para vocês como funciona a central de um motor Bugatti W16 com 4 turbinas. Eu comparo ele com um Jetta. Essa é a comparação que eu faço no vídeo. Se você gosta do assunto, considere aí se virar membro do canal, que tá lá só para membros esse vídeo. 1.500 cavalos e o 0 a 100 de 2,4 segundos. Apenas uma unidade no Brasil. Já vi vídeo dela rolando aí pelos asfaltos terríveis que provavelmente foram pavimentados durante, nem o IPVA, né? Durante o TRU, talvez. Esses pavimentos foram
solidificados ali no chão, no território brasileiro. E toma essa, temos Bugatti no Brasil, apesar de tudo, mas não acabou, tem ainda o primeiro da lista. Esse também eu teria, porque ele também é um V12, também pode ser configurado numa versão manual. E eu fui na fábrica quando esse carro estava sendo ainda, ele era um protótipo, ele estava sendo construído, eu vi algumas unidades alinhadas, que eram as unidades de teste lá na fábrica da Pagani, e o carro é o Utopia, né? Utopia é a mesma coisa que a gente... O nome é sugestivo, né? Utopia, né? Você tem a utopia do proletariado, né? Isso é uma utopia também, né? Mas quem financia tudo isso é esse carro aqui, ó, por volta, valor estimado aqui, de acordo com o trabalho da nossa equipe, 60 milhões de reais custa um Pagani Utopia. Isso porque apenas 99 unidades foram fabricadas aí na configuração. Um V12 biturbo da MG, 864 cavalos aproximadamente. Graças a Deus ele não é híbrido, né? Graças a Deus. 0 a 100 em 2,8 segundos, se é que isso interessa alguma coisa num Pagani Utopia, né? E apenas uma unidade aqui no país. Eu não sei se ela está emplacada, mas se tivesse emplacada em São Paulo, estaria pagando por volta de 2.400 milhões de reais por ano para ter lá as 4 letras e os 3 números. E onde eu quero chegar com tudo isso, cavalheiros? Qual que é a legitimidade de você cobrar um imposto sobre propriedade versus a legitimidade de você cobrar uma taxa sobre um serviço, seja ele ou estrutura a ser utilizada? Taxa você paga quando você vai lá no guichê, por exemplo, para emitir a sua carteirinha, né? Você vai emitir a carteirinha da piscina, você vai pagar uma taxa, essa taxa ela vai ser dedicada à manutenção do balneário que você vai frequentar. Esse é o sentido de taxa. Há um serviço, há uma estrutura a ser mantida ali. É a mesma ideia de pedágio, que é uma outra forma de você cobrar. Por isso, e veja aqui que eu não estou questionando os pedágios também, tá? Eu acho que se um serviço deve ser prestado, ele deve ser prestado numa lógica de prestação de serviços, né? Com concorrência de preço, etc. Bem que isso é bem mais difícil, porque existem questões... Enfim, em resumo, eu vejo muita gente falando sobre... associando o IPVA. O licenciamento, por exemplo, do seu carro não é isso. Existem... O IPVA ele faz parte de um pacote de coisas que você tem que pagar. Existem outros seguros também que são exigidos para a legislação para você ter o documento do seu carro. Mas veja que as pessoas confundem, né, a lógica
Isso porque o imposto já existia quando você nasceu. Né? E aí eu caio talvez naquela lógica da democracia, né? A lógica da democracia é aquela lógica do voto, né? Então, assim, imagina que você tem lá uma sociedade, que é o seu condomínio, você mora numa vilinha com 5 casas, tem um portão ali que controla o acesso a essa vilinha que você mora. A Vila do Chaves, né? E aí o que acontece? O seu barriga vai lá e acerta a Brasília dele no portão, né? Aí tem que consertar o portão. Aí o que as pessoas da Vila do Chaves fazem? Elas se reúnem e elas votam que é o seu Madruga que vai pagar o portão e não o seu barriga. Por quê? Porque elas votaram. E, portanto, isso é certo. Essa é a lógica da democracia. E esse canal é sobre mecânica. Considere se inscrever nele.